Olá, eu sou Alexandre Nabor, psicólogo e pesquisador em gênero e sexualidade. Esse programa ele tem como apoio o Laboratório de Pesquisas em Estudos em Gêneros e Sexualidades e Raça, em Educação e Direitos Humanos, GC, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ. Nós temos também o apoio da editora Devires, que é uma editora que publica livros na temática de gêneros e sexualidades, dissidência, entre outros assuntos da multiplicidades em gênero e sexualidade. O programa Conta Artigos está disponível em YouTube e Facebook. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para que você possa receber os outros vídeos. Outra novidade é a disponibilidade em áudio nas principais plataformas de podcast. O Conta Artigo de hoje está com a presença do pesquisador, sociólogo em gênero, mestre em ciências humanas e doutorando em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, da UFRJ, UERJ, UF e Fiocruz. Amiel Modesto Vieira. Olá, Amiel, como vai? Tudo bem? É um prazer estar por aqui. O Conta Artigos é um espaço muito importante que o GC está disponibilizando. Eu acho muito legal essa plataforma. Eu que agradeço imensamente por se disponibilizar essa entrevista no Conta Artigo. Esse seu artigo que trataremos hoje, né, tem um título como Reflexões sobre Corpos Dissidentes sobre o Olhar Feminista Decolonial Queer. Ele foi publicado no livro organizado pela Fernanda Carvalho Leão Barreto, com o título Intersexo, Aspectos Jurídicos Internacionais, Trabalhistas, Registrais, Médicos, Psicológicos, Sociais, Culturais, da editora Thompson Reuters, Brasil, em São Paulo. O seu texto está entre as páginas 481 e 492. Amiel, para a gente começar essa conversa, eu gostaria muito que você pudesse fazer uma pequena introdução sobre este interessantíssimo texto escrito em primeira pessoa. Esse artigo é um artigo que trata da trajetória de uma pessoa intersexo, que olha também pelo olhar feminista e decolonial, como essa trajetória se programa e se instala dentro da questão de gênero, né? Os corpos dissidentes, como os corpos intersexos. Eu pude perceber que ele é um artigo bem explicativo e ele traz alguns pontos muito interessantes sobre a intersexualidade, né? Para começar, vamos direto para a página 483. Ali, onde você coloca como subtítulo assim, políticas de controlar, políticas de desumanizar, práticas de invisibilização dos corpos divergentes. Neste trecho, você vem mostrando historicamente a interferência estrutural do sistema capitalista e sua interferência, né, sua influência na construção dos corpos normativos. Por favor, poderia nos falar como esta influência se constitui na formação do corpo intersexo? Essa estrutura que trata sobre os corpos intersexo e os corpos divergentes em geral, tenta colocar a superioridade da heterossexualidade como os verdadeiros corpos que devem ter destaques dentro do sistema capitalista. Porque se pensa, né, esses corpos como corpos para a reprodução
corpos que vão continuar a descendência, e aí sim assegurar a propriedade privada e assim continuar, então, a não só a descendência, mas a relação econômica que é advinda da propriedade privada, que vai se estender a níveis sociológicos e a níveis de gênero sobre os corpos que seriam só heterossexuais. Mas esses corpos heterossexuais eles são vistos como verdadeiras respostas para o sistema capitalista, e os corpos que são divergentes, por isso que a política de controlar e desumanizar é justamente colocado como corpos que não devem existir. Eles fazem parte do sistema capitalista, mas corpos que, na realidade, são serviçais do sistema, eles não são vistos como corpos que devem estar habitando o sistema como os corpos heterossexuais. Por isso que a política é de desumanizar, vai desumanizando cada vez mais os corpos divergentes e vai trazendo também o controle, porque a heterossexualidade é a única superior e verdadeira possibilidade, né, de existir e de ser. Aí também a cineridade, né, como condição padrão dos corpos, você coloca muito bem isso no seu texto, e eu achei muito interessante que você se coloca na primeira pessoa e vai delineando, né, como que você, como foi o corpo do Amiel, né, e como ele foi também tendo conhecimento para se tornar o sociólogo que você hoje é, né? E eu achei muito interessante isso, porque a gente precisa muito de textos de primeira pessoa, né? De estar nesse lugar de fala. Eu acho que foi um grande diferencial que você coloca no seu texto. Ali na página 486, você nos provoca com a seguinte reflexão, né? Na página 486, você nos provoca com a seguinte reflexão. Em tempos em que mecanismos sociopolíticos importantes, como a autoetnografia e a militância, estão em combate permanente com a regra binomial, o apagamento e a patologização, o modelo normativo utiliza-se de todo ferramental disponível para adestrar, prescrever e controlar corpos, que através dos discursos vinculados pelos diversos meios ou simplesmente pela exclusão de acesso à existência desses corpos, à cidadania e ao bem-estar. Por favor, fala um pouco mais sobre este ponto bem interessante do seu texto, por favor, Amiel. Eu acho que a gente, quando estabelece os estudos de gênero e sexualidade, a gente trabalha muito sobre uma lógica que vai visualizar só os corpos que são visíveis. E aí, quando esses corpos são visíveis, esses corpos trazem uma lógica, como o texto que você deu coloca, né? Uma regra binomial que obedece a tudo que deve organizar o gênero e a sexualidade, a ideia de que a família heterossexual ela precisa continuar, ela precisa cumprir a função que ela foi criada, e ela esquece o quanto que o bem-estar, né, advém do estar, não só do estar, mas do interagir com outros,
com a visibilidade do outro. E, por exemplo, no caso da regra binomial, essa regra binomial ela não importa quando o outro existe. Então, por exemplo, qual é o outro intersexo que eu conheço? Qual é o outro homem gay que eu conheço? Ou uma mulher trans, por exemplo? Isso só se dá quando a militância ela interage. Porque quando eu começo a ouvir o outro, eu começo a perceber que não só eu existo, mas o outro também existe. E o outro que também existe é um outro que está lutando para ele ter a mesma coisa que é o quê? O bem-estar e a cidadania. Porque a verdade é que a gente não é bem visto como cidadãos, nem é imaginado que esse cidadão possa gozar de algum bem-estar. Porque a sociedade, como ela não observa a nossa existência, ela acredita que o que importa na realidade é que você viva mais ou menos, né? Você não é um cidadão, cidadã de classe, ou, ou um indivíduo que possa gozar de qualquer outra possibilidade. E essa possibilidade que nos é negada, por isso que eu falo que a militância e a autoetnografia ela contribui para isso, porque ela visualiza que no outro, quando ele fala a sua história, quando ele contempla os seus desafios, eu também me vejo nisso, né? Então, aí eu começo a perceber que, sim, é importante essa visibilidade da militância, porque na luta LGBTI a gente está lutando pela mesma coisa. Está lutando por visibilidade de políticas públicas, coisas como o casamento igualitário, por exemplo, ou então pessoas trans poderem ter, né, a correção, a retificação do nome, gênero e tal. Isso só é possível porque a visibilidade da militância transformou a, a realidade que era de alguns, se tornaram muitos, e esses muitos se tornaram possuidores e lutadores de uma verdadeira política pública. Porque a gente quer sim gozar do bem-estar, a gente quer gozar da cidadania, mas mais do que isso, a gente quer gozar por existência. Porque a sociedade heterossexual não acha que a gente existe. Então, como não acha que a gente existe, para que vocês vão ter alguma coisa? Eu não preciso disso, você não precisa disso. Só para você ter uma ideia, eu fui a um médico uma vez e eu fui a um posto de saúde e aí eu estava com dor de cabeça. E aí o segurança sabia que eu era uma pessoa trans. Quando eu falei para ele que eu estava com dor de cabeça, eu queria ser atendido e tal, essa pessoa olhou para mim e falou assim: aqui você não é bem-vindo. Por quê? Porque você só pode acessar a saúde num lugar que atende pessoas trans, que era um posto lá em Santa Cecília. Quer dizer, eu ia ter que ir uma distância muito maior para tratar de uma simples dor de cabeça. E uma pessoa trans e uma pessoa não trans tem dor de cabeça normal. E como que eu posso ter uma cura para dor de cabeça se este lugar não me atende? Então a gente está lutando para isso. Essa regra binomial, a gente está lutando contra ela. A gente quer cidadania, bem-estar, políticas públicas e quer visibilidade. Entendi.
Por meio da perspectiva teórica feminista e decolonial de Maria Gomes, você traz o conceito do conceito dela, né, de locus fraturado, para falar sobre corpos invisíveis. Gostaria de saber como você chega à reflexão sobre reconhecimento de si em uma sociedade que não enxerga os corpos dissidentes. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Mais importante do que a noção de locus faturado, que a noção de locus faturado, no caso das feministas, né, é perceber, por exemplo, no caso da Lugones, que não há só um feminismo só. Há outros feminismos, né? Há feminismo negro, há feminismo trans, há outros tipos de feminismos que habitam esse lugar que é o lugar do locus fraturado. Como assim locus fraturado? É o lugar que habita essa existência que não é vista, ou então, se vista, ela é minimizada. E aí, quando você coloca no caso, né, que existe coisas além do mundo heterossexual, você coloca esse lugar do locus faturado como um lugar da necessidade de existência, mas não só da necessidade de existência, a necessidade do reconhecimento de si. Por quê? Porque no lugar do locus fraturado, né? Locus é lugar, esse lugar mostra que, apesar da sociedade não nos ver, né, é como se tivesse se eu entrasse aqui agora num lugar que tem um chão, né, e esse chão tem um rasgo no meio. Esse rasgo no meio, que para outras pessoas não seria nada, para mim é o lugar que eu existo. É o lugar que eu encontro com outros, e aí eu reconheço a mim mesmo, reconheço o outro e eu percebo. Então, há sim uma existência, há sim uma necessidade desse lugar se transformar não só num lugar que é locus faturado, mas mais do que isso, esse lugar transforma a minha existência como uma existência política. E quando a gente fala de existência política, é a necessidade de perceber, por exemplo, que esse é o lugar que faz mudança, né? Como eu falei anteriormente, não haveria a mudança, por exemplo, da retificação de pessoas trans se não lutasse, né? Ou a luta que houve com relação à AIDS, né? Lá no começo dos anos 90, e que essa luta foi tão importante que tornou o Brasil um lugar, né, referência depois para dizer, olha, a gente tem um coquetel, a gente produz um coquetel, quer dizer, não precisa pagar. Esse lugar, que é o lugar do locus faturado, que para a sociedade seria só uma rachadurazinha, que não faz muita diferença, tal. Essa rachadurazinha, na realidade, para nós, faz muita diferença, porque a gente está entrando por dentro. Na página 489, você vem mostrando como se dá a construção da materialidade do corpo intersexo por meio da designação médica. Gostaria de saber se existem outras designações para o corpo intersexo, além da médica, né? Então, essa é uma situação que eu acho bem complicada, porque a redesignação, né, ela pensa na seguinte realidade: quando o corpo é intersexo, ele nasce, por exemplo, masculino, ou ele nasce com uma tendência para o masculino, uma frase dentro do ambiente médico é a verdade para eles, que é assim: mais vale
um buraco do que um poste. Ou seja, é mais fácil você fazer uma mulher do que fazer um homem. Isso porque há questões hormonais que tornariam um pouco mais complicadas a ideia da heterossexualidade de um homem poder penetrar uma vagina e aí produzir filhos, porque essa é a ideia de um homem cisgênero, né? E aí essa redesignação, outras não há. Então, assim, as outras redesignações, né, já seriam as consideradas das cirurgias que vão transgenitalizar, né? E aí a gente está falando de pessoas trans, masculinas ou femininas. Mas isso é um outro campo que a intersexualidade não entra. Então, a entrada mesmo é para a feminilidade. E essa feminilidade, ela faz um adendo, vamos dizer assim, que além dessa vontade de tornar esse corpo um corpo subserviente, é de aprimorar as técnicas para que esse corpo também seja um corpo que não perceba. Então, por exemplo, eu, no caso, percebi as cirurgias que foram feitas comigo, mas mais atualmente, pessoas intersexo que passam pela cirurgia de feminização, elas não percebem. Então, é mais fácil esconder os astros. E a nossa luta é justamente para que não haja o esconder dos rastros e também para que a pessoa intersexo que faça a cirurgia faça com consentimento. O grande lance para fechar isso é assim: essas cirurgias são feitas sem consentimento. Então, a grande luta nossa é justamente para que haja consentimento, para que as cirurgias sejam feitas ou não, mas que a pessoa intersexo saiba a realidade do que está acontecendo, seja para a cirurgia ou para a hormonização forçada, que é muitas vezes o caso. A pessoa chega e fala assim: Alexandre, eu vou te dar aqui umas vitaminas, tá? Porque você tá meio raquítico, você não tá crescendo muito. Aí você vai tomar essas vitaminas e tudo bem. Mas o que é essas vitaminas? Você não tem a mínima ideia do que é. Então é justamente isso que a gente está lutando contra. O consentimento tem que ter a necessidade, não só a cirurgia, mas também a questão da hormonização. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho é, é uma pergunta: existe pessoas intersexo que não estão ligados à genitalização ou só num sentido corporal, hormonal? Então, Tem, por exemplo, tem uma genitália masculina, mas tem um corpo feminino. Os hormônios, né, produzem esse corpo feminino. sim, Ele também pode ser chamado de intersexo? pode. Porque o que acontece? A intersexualidade, só para você ter ideia, são 47 situações. Então você pensa assim, é muita coisa, né? E aí essas 47, elas tornam a situação muito mais complicada, porque explicar assim, as 47 para você é difícil. Mas eu posso dizer que no nível hormonal é muito comum que aconteça, né? A pessoa intersexo ela ter uma aparência, vamos dizer assim, na frente um homem e internamente é uma mulher.
por exemplo, só para você ter uma ideia, eu conheço um menino que é lá, acho que é da Paraíba, que ele tem entrado em contato comigo porque ele tem toda a formação genital masculina, mas todo mês ele tem uma dor no pé da barriga. E a minha desconfiança é que essa dor no pé da barriga é a menstruação. Então, as pessoas não estão preparadas para ver como faz, né? O que fazer com esse corpo, como dar a esse corpo uma identidade, vamos dizer assim, que ele se sinta melhor ou não e tal. E isso depende muito da gente. É muito interessante ver como esse corpo, né, esse corpo intersexo, que até então muitos são invisíveis, até mesmo muitos nem sabem que são intersexo, né, trazendo esse conhecimento, esse novo conhecimento de quebra de paradigma de um corpo único que a gente vê, da cisgeneridade, e dentro das orientações sexuais da heterossexualidade, porque traz um conteúdo de possibilidades, né, que até então a gente não tem um conhecimento, né? Acho que é um estudo para além da anatomia, né? Amiel, você também participou do livro Tem Saída, Perspectiva LGBT, sobre o Brasil sobre o Brasil, de 2020, organizado pela Winnie Bueno, entre outros, pela editora Zuc. Você poderia falar um pouquinho sobre esse livro seu, essa contribuição que você deu à construção desse livro? Sim. Esse livro foi pensado, né, para as pessoas LGBTs pensarem o Brasil, e no caso da questão intersexo, eu falei sobre a solidão intersexo, porque no meio LGBT se fala de orientação sexual, de identidade de gênero, mas cadê que se fala de intersexualidade? Então, é justamente sobre isso que eu falo no livro. E é um convite a vocês. Não, sim. Já vou correndo atrás do seu livro para ler esse livro, muito interessante. Que eu acho que quanto mais a gente, né, tem esse conhecimento desses corpos que sempre existiram, mas que foram omitidos para a gente, né, o conhecimento desses corpos, acho que a gente também acaba nos descobrindo coisas, né, descobrindo algo dentro dessas subjetividades que também compõem todos esses corpos. Você também tem um documentário, né, que fala sobre a sua trajetória de vida. Fala um pouquinho para gente sobre ele também. Então, esse documentário, Amiel, é a descoberta de uma pessoa intersexo sobre a intersexualidade aos 33 anos. E eu acho que é um desafio às pessoas que são LGBTs ou não são, mas a pensarem sobre a intersexualidade. É um convite a pensarem sobre a intersexualidade, porque eu não vi assim nenhuma produção brasileira falando sobre sexualidade em vídeo, né? Então eu acho que é um convite a vocês a assistirem e a espalharem isso, porque é uma realidade e uma realidade que está à sua porta. Porque alguém está ao seu lado pode ser intersexo e nem saiba. Eu já vi e garanto que é um documentário muito potente, muito mesmo. Amiel, chegamos ao final
eu quero agradecer imensamente por sua presença e desejo muito boa sorte para suas investidas intelectuais. Agradeço também por você ter se disponibilizado depois dessa recuperação, após o incidente que aconteceu com você. É muito bom te ver como bem, falando, andando, produzindo, escrevendo. Para gente que torceu tanto para isso, acho que é uma vitória, entendeu? Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui e em breve a tese de doutorado estará pronta. Com certeza. E será um sucesso, não tenho dúvida disso. Eu queria colocar aqui a referência bibliográfica desse texto, assim como o látis do pesquisador Amiel, ele estará disponível no nosso vídeo, e pontuando que este programa tem a direção do professor doutor, líder do Laboratório de Pesquisa GC, o professor Sérgio Luiz Batista. É muito bom estar aqui com você, espero que eu possa, outras vezes, fazer entrevista com você sobre outros textos, porque é sempre gratificante estar conversando com você, porque a gente aprende muito, muito mesmo. Obrigado a todas e todos e todas por nos assistirem. Leiam os nossos autores, né? Leiam livros da editora Devires, que é uma editora que tem um potencial enorme, que traz um espaço bem grande para as multiplicidades em gênero e sexualidade. E até a próxima entrevista. Muito obrigado, Miel, e boa noite para todos. E até.